Boa tarde, pessoal. Bom, vamos dar continuidade aqui ao nosso webinar de 4 dicas para você realizar o fluxo ideal para documentos para assinatura, né, e que chegam de maneira externa, como PDF para a gente. Então, pode ser um e-mail de algum fornecedor, de algum cliente, né? Então, vou estar explicando aí algumas dicas, né, o que você pode fazer com esses documentos e também quais as soluções que você pode estar agregando aí no seu trabalho para que possa também ajustar essa documentação, porque nem sempre, né, essas documentações aí estão da forma que gostaríamos ou até mesmo contratos, né, fazer alinhamentos com os fornecedores, tudo mais. Bom, primeiramente, me apresentando novamente, sou Douglas Anjos, né? Eu trabalho como especialista Adobe aqui na Mapdata. Amo tecnologia, estou sempre antenado nas maiores novidades, aí, tanto da Adobe quanto tecnologia em si, né, na parte até mesmo de informática. Venho da área de marketing e documentação e, como sempre, sou muito curioso por novas tecnologias. Então, sempre trago, agregando, né, outras tecnologias juntamente às tecnologias Adobe ou até mesmo Microsoft Autodesk aí, nos nossos webinars. Beleza? Bom, dando continuidade aqui à nossa apresentação, né, as 4 dicas para a gente realizar fluxos internos aí com os documentos PDF que estamos recebendo no nosso dia a dia, precisamos primeiramente ver, entender, né, os cenários de recebimento e as necessidades de cada cenário apresenta, né? Bom, o cenário que normalmente acontece quando você recebe uma nova documentação via e-mail, né, existe aquela trama por trás, quem que precisa assinar, quem que precisa visualizar essa documentação, né? Eu preciso compartilhar para quem? Tem alguns termos desse contrato que eu preciso que a empresa altere, não estamos tão de acordo assim. Precisa ter um acordo de LGPD, né? Então, esses processos de documentos que chegam de maneira externa para a gente, muitas vezes precisam ser alterados, né? Nessa questão, a gente tem um documento recebido via e-mail, uma necessidade de comentar e enviar para alteração, porque nem sempre é somente um setor que precisa ler a documentação e nem sempre é o mesmo setor que está se responsabilizando pela documentação. Então, normalmente você precisa compartilhar essa documentação com outras pessoas, né, e tornar possível, né, a ação de comentários dentro dessa documentação em si, né? Fo- é, Depois disso, você precisa receber um novo documento, né? Então, você apontou as correções, possíveis correções. Logo em seguida, você precisa criar uma nova documentação para que então seja comparada as documentações onde você havia feito comentários e também a nova documentação se realmente foi feito as alterações. E, por fim, realizar o despacho de assinatura eletrônica ou digital aí, né? Dependendo a necessidade. Beleza? Então, esse é o cenário que vamos trabalhar hoje. Eu vou seguir exatamente, né, esses passos para que a gente possa ter aí um melhor fluxo de ação para este cenário em questão. Então, é um cenário realmente que está vindo um PDF de maneira externa. Então, um e-mail, o WhatsApp, a pessoa enviou para você de alguma maneira esse PDF, né? E muitas vezes você não consegue alterar essa documentação, né? Ou então até mesmo é você quem enviou e alguém pede essa alteração. Então, existe aí os dois lados da moeda, quem recebe ou quem envia, tá? Então, na primeira parte, temos aí o compartilhamento para comentários. Então, quando a gente compartilha para comentários, quais são as ferramentas que podemos utilizar no nosso dia a dia? Temos o gratuito, que é o Acrobat Reader. Então, hoje, diversas empresas já o utilizam, então eu consigo até abrir aqui. Eu tenho tanto o Reader quanto o ProDC na minha máquina. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Então, temos aqui o Reader e temos também o Pro, que eu já deixei ele. Deixa eu ver aqui. Opa, Acrobat Pro, que é esse aqui, né? Tá até com um contrato de prestação de serviço aqui, que é o contrato que vamos simular hoje, né? Como se tivesse sido recebido. Qual que é a diferença de um para outro? Primeiramente, parecem muito idênticos, na verdade. Inclusive, se eu clicar aqui em ferramentas, acho que vai ser a maior parte da diferença aqui. Bom,
O Reader, por ser gratuito, ele vai ter algumas ferramentas, né, que possam ser utilizadas aí livremente por seus usuários, a abertura de documentos PDF, medição, assinatura com seus próprios certificados digitais e inserção de comentários. Então, ele aí é o pontapé inicial, normalmente, das empresas. Então, vamos compartilhar com X pessoa, vamos fazer isso realmente acontecer. E aqui, por outro lado, temos o Acrobat Pro, né, que vai estar aí trabalhando tanto com a parte de edição dos documentos PDF. Ah, eu gostaria de fazer uma edição mais parruda, tenho muita, eu uso muito o Word. Ah, você pode exportá-lo novamente para o Word, né? Então, o Acrobat Pro DC está aí para ajudar nessas questões também da viabilização dessa edição desse documento e até mesmo comparação, né? Então, vamos utilizar para comentar, ou seja, quem você utiliza. Eu vou até colocar aqui como um outro login. Vamos ver se ele vai deixar eu colocar dois logins distintos aqui para a mesma linha de solução. Eu vou colocar o Douglas.anjos para utilizar aqui e no outro está um meu pessoal. Vamos lá. Legal. Aqui está logado como Douglas.anjos e aqui como Douglas Anjo 7. Então, são dois logins distintos aqui que eu estou utilizando para simular tanto a pessoa que envia quanto a pessoa que recebe, né? Digamos que a pessoa que me enviou tem um Acrobat para DC, então ela acabou criando a documentação aqui no Acrobat para DC, e a pessoa que vai receber não tem, né, essa documentação. O que que vai acontecer? Na hora que ela receber, ela vai querer realizar comentários, ela vai querer realizar algumas ações que possivelmente vai passar para o seu gestor, vai passar para o seu diretor, né? E por todas as pessoas que precisam checar essa documentação, ver os termos pré-estabelecidos nela e falar: opa, esse termo aqui está legal, esse outro aqui a nossa empresa não se responsabiliza, vamos conversar com ele se pode ser feito algum tipo de alteração, né? Vamos entrar num acordo para que possa então ser concluído toda essa documentação. Beleza? Então, foi criado aqui, eu tenho até o original dessa documentação no Word. Então, tenho ele aqui no Word, bonitinho. Então, no processo, vou até adiantar um pouco aqui, no processo de criação, a pessoa foi lá, né, a pessoa que está requerindo a assinatura deste contrato, foi lá, criou um PDF dessa documentação aqui, né, até mesmo pela guia Acrobat, que é criada, instalada juntamente com a instalação do Acrobat Pro, tá? Dentro do próprio Word. Então, eu posso criar um PDF diretamente aqui do Word. E feito isso, o que as pessoas ganham, né? O que os usuários ganham ao atrelar o Acrobat Pro DC juntamente ao Word para gerar um simples PDF, né? Simples. Muita gente, eu falo simples porque realmente o PDF veio para facilitar nossa vida, Portable Document Format, né? Porém, dá para ser feito muita coisa com ele. Apresentações inteiras podem ser feitas com ele também, né? E quando a gente fala dessa execução simples, para Adobe não é tão simples assim. Por quê? Existe um processo de criação e também o retorno da criação do PDF para o formato original. Então, quando você utiliza o motor de conversão da Adobe, você consegue manter esses dados originais do Word dentro do próprio PDF. Então, você consegue exportá-lo novamente para o Word de uma forma mais fácil, sem perder muitos detalhes da sua documentação, né? Enquanto outras soluções elas acabam perdendo essa linha guia entre Word e PDF. Tanto é que se você converte uma documentação do Word que tem aí um sumário, que tem links, hiperlinks dentro da própria documentação, o Acrobat ele consegue transformar tudo isso para dentro do Acrobat novamente. Então, o PDF vai ter ali, né, as guias também da documentação. Beleza? Então, feito isso, você consegue criar essa documentação e enviou. Então, digamos que você enviou por e-mail. E aí, a pessoa que recebeu não tem o Acrobat para DC, mas ela quer comentar, ela quer falar, quer exigir alterações ou requisitar alterações, que muitas vezes a gente não está em posição de exigir também, né? E aí, o que que pode ser feito? A pessoa que recebeu este contrato, ela pode abrir
essa documentação dentro do header. Então, vou abrir aqui com o header. E aí, a partir daqui, ela vai começar a ler. Começando a ler, o que que ela vai fazer? Ah, eu preciso que o Douglas Anjos cheque algumas coisas que eu preciso fazer nessa documentação. Então, Douglas Anjo 7 é o usuário meu particular e o Douglas.anjo vai ser o usuário empresa Mapdata que está recebendo esse contrato de prestação de serviço. Beleza? E aí, neste processo, o que que eu posso fazer? Quando eu preciso enviar para comentários, dentro do próprio header, eu posso clicar nesse botãozinho aqui de compartilhamento, né? Então, eu compartilho esse documento com outras pessoas, envio por e-mail ou até mesmo crio um link na nuvem. O ideal são esses dois aqui, ó, de cima. Por quê? Todo mundo trabalha na nuvem. Isso é ótimo, porque ninguém precisa instalar nada, ninguém precisa ter nada instalado. Acessa a documentação desde que verifique quem são as pessoas, né? Se você cria um link, ele não vai verificar quem está entrando para comentar, tá? Porém, se você chama uma pessoa específica, isso quer dizer que essa pessoa precisará logar antes. Então, vou colocar aqui douglasanjo7@gmail.com e ainda colocar um pequeno comentário aqui para ele, falando: boa tarde, Douglas. Preciso que verifique os comentários que criei e faça as alterações necessárias. Caso contrário, nosso diretor se nosso diretor recusará a assinar. Vou permitir comentários e ainda posso adicionar um prazo de execução para esses comentários. Então, vou estipular um prazo para que depois cesse aí o compartilhamento desse link, desse arquivo. Então, vou colocar aí, ele tem até segunda-feira, dia 15, para comentar e vou enviar. O que que vai acontecer? A Adobe processou essa minha documentação e já jogou na nuvem. Na nuvem de quem? De Douglas.anjos. Feito isso, essa documentação ela pode ser acessada através de um site. Então aqui eu estou no site da adobe.com, estou logado como douglas.anjos e vou entrar aqui na famosa Document Cloud, que é a nuvem de documentação da Adobe. Nessa nuvem de documentação, eu vou checar as minhas documentações inseridas tanto pelo Reader quanto pelo Acrobat, tanto por X software aí que eu estiver utilizando, né? Aqui, ó, já consigo ver que temos um contrato de prestação de serviço e foi compartilhado para outras pessoas. A partir daí, o Douglas Anjo 7, que é meu e-mail particular, é para ter recebido um novo e-mail. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. E-mail. Deixa eu trazer um desses para cá. Gmail. Deixa eu dar uma. Ah, sim. Não preciso nem acessar o e-mail, já estou logado na. Eu acabei esquecendo, até peço desculpas. Deixa eu abrir aqui o Reader também. Cadê? Aqui. Então, ó, de um lado eu tenho o Reader e do outro eu vou colocar o Pro. Então, o Douglas.anjos enviou, né, eu sou proprietário, enviou uma documentação para Douglas Anjo 7. Ao mesmo tempo, ó, eu recebi aqui do lado direito, ó, você recebeu um novo arquivo. Clico aqui no símbolozinho de notificação. Então, o próprio Acrobat, tanto o ProDC quanto o Reader, por aí vai, eles se comunicam também internamente como se fosse uma mídia social de documentações da Adobe. E aí, a partir daqui, eu posso abrir essa documentação que foi enviada, que está na nuvem aqui do Douglas.anjos. Legal, requisitou seu feedback, clique para continuar, beleza? E a partir daqui, os dois podem se conversar também. Então, eu posso iniciar uma conversa aqui através do Douglas.anjos, eu vou grifar aqui quanto à parte de contratada. Opa, aqui está errado, aqui não é contratada, aqui precisa ser alterar
Tá digitando, alterar para contratante. E publico, né? Publiquei, ele vai carregar aqui, daqui a alguns instantes, o comentário. Olha lá, carregou. E eu posso responder este comentário. E isso ao vivo, realmente. Tem ali uns 2, 3 segundos de delay, né? Somente para enviar para o servidor e baixar novamente, né? Mas, porém, a gente está falando de trabalhar em um mesmo contrato, requisitando alterações e conversando com X usuários. Então, digamos aqui, eu posso requisitar também, aqui em um novo comentário, inserir foto do signatário, do representante da empresa, exemplo. E aí eu vou requisitando essas pequenas alterações que não fazem jus à parte do meu contrato. Ah, o artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor aqui, na verdade, tem que ser o 38, você errou, né? Trocar para o 38. E conforme eu vou publicando, né, esses comentários aqui direto no Reader, que é gratuito, tá? Eu estou enviando diretamente para o responsável para alteração. Isso pode ser o seu fornecedor, pode ser você mesmo que esteja encaminhando uma documentação para que a pessoa verifique a documentação antes de assinar, né? E a partir daqui eu posso acabar respondendo. Legal, irei alterar. Postei. Essa mensagem vai chegar para a próxima pessoa novamente. Então, há sim uma facilidade de entrega de dados aqui, né, entrega de ideias, e a partir daqui eu também posso pular diretamente até os comentários exigidos. Então, se eu clicar aqui, ó, em troca para o 38, ele já mostra para mim, ele mudou a página para mim e foi direto ao comentário. Então, conforme eu vou clicando no comentário, ele me leva até o local indicado. Me levando até o local indicado, eu posso fazer as alterações necessárias. Beleza? Feito isso, finalizo aqui em Done. Só para finalizar aqui, tenho certeza que eu finalizei. E a partir daqui, ele fechou já a documentação. Digamos que agora eu preciso atualizar, né? Então, vou voltar aqui na nossa apresentação rapidinho, só para seguir os passos coerentes. Então, vimos aqui que eu posso acessar essa documentação, né, esse compartilhamento de documentação, diretamente pelo Reader, que é gratuito. O Standard, a versão Standard também atende essa possibilidade, e a versão Pro, né? E também dentro da Document Cloud. Então, diferente de muitos outros softwares que exigem um login, né? Desculpa, um login não, que exigem, né, que você tenha o software instalado na máquina, eu posso simplesmente acessar a nuvem da Adobe diretamente no navegador, clico no meu documento que eu compartilhei, vejo os comentários e eu também tenho o símbolo aqui de notificação. Consigo ver todos os participantes que estão participando dessa documentação em questão, o recado, tudo mais. Então, tudo controlado em diversos lugares, desde que seja Adobe, né? Então, esse processo é muito importante, porque você precisa saber realmente se a pessoa está de acordo com aquela documentação e depois você auditora o aceite dessas pessoas. Então, eu preciso que você altere essas questões para o meu diretor acabar aceitando essa documentação. Então, ou seja, eu tenho um diretor e eu tenho uma testemunha ainda que vai estar assinando. Provavelmente a pessoa que está requisitando essas alterações é a testemunha, né? Então, feito isso, né, qual que seria o próximo passo? Né, eu dei aqui o acesso exclusivo, pode ser exclusivo a uma pessoa, um público, né? Fizemos os comentários e agora é a hora das alterações. E aí a gente vai alterar no Acrobat ou editar no Word. Então isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, mas é por isso também que a Adobe entrega as duas soluções, né, para a pessoa que precisa editar. Porque digamos que a pessoa perdeu o Word, né? Então, ela vai precisar do Acrobat para editar esse PDF. Então, aí, no Acrobat, é muito mais fácil fazer alterações precisas, rápidas e pequenas, né, do que fazer uma extensão. Ah, eu
mandei um livro para a pessoa eh, conferir e editar. E o que acontece em livros, né? O que normalmente acontece em livros, principalmente na parte de diagramação. Quando você adiciona, retira uma linha, todo o texto desce, né? E isso não acontece no Acrobat. Então você precisa fazer o quê? Você precisa editar, voltar essa edição para o Word. Porque na hora que você começa a editar no Acrobat, a edição do texto ela é formada por camadas de texto, da mesma forma que acontece com o Illustrator, né? E um pouco mais diferente dentro do InDesign. Então você trabalha com as caixas de texto dentro do Acrobat Pro e do Standard, e conforme você vai editando, ele não vai pulando as outras caixas de texto para baixo. Né? Isso acontece no Word e no InDesign. No InDesign você tem que fazer uma ligação entre dois containers de texto aí, beleza? Então, dentro do Acrobat, ele vai ser otimizado para inserir valor ao documento, então links, mídias interativas, como vídeos e outras coisas que a gente já citou em webinars passados. Caso vocês tenham interesse, a gente pode estar compartilhando também. Esse webinar, a gente fez um webinar muito bacana, fez muito sucesso, que falava, né, sobre a parte de PDFs interativos dentro do mundo das empresas, criação de formulários, tá? Então, voltando aqui ao nosso webinar atual, o Acrobat também vai servir para a criação de formulários, então facilitar o preenchimento desses formulários após envio, né? E também o usuário precisa conhecer a ferramenta do Acrobat para poder mexer no Acrobat, beleza? Em contrapartida, temos o Word. Então, o Acrobat para DC e o Standard DC, ele deixa, mas o Reader não, tá? O Reader não deixa você exportar, aí teria que ser uma versão paga mesmo. Você pega o PDF e exporta para o Word novamente. Ah, Douglas, mas eu tenho aqui um site que faz isso para mim gratuitamente. Eu não aconselho vocês a deixarem dados da sua empresa em outros sites que você não sabe de quem que é, né? Que vai causar um risco aí às documentações da empresa, tá? Então tem que ser, tipo, tem que estar muito seguro de que a solução realmente é viável para você, beleza? E também para a segurança da empresa. Além do mais, nunca sabemos o que mais pode vir com o Word final que você está baixando. Bom, continuando, o Acrobat para descer o Standard DC consegue fazer essa exportação tranquilamente, tá? Tanto para Word, quanto para PowerPoint, quanto para Excel. Então, aquilo que você tem em PDF, ele reconhece o que é imagem, o que é texto e adequa a alocação. Né? E aí, então a gente tem as duas etapas. Então, opa, deixa eu voltar aqui para o Acrobat Pro. Esse aqui é o Reader e esse aqui é o Pro. E aí, eu vou expandir aqui para que vocês possam enxergar de uma maneira melhor. A partir daqui, eu sei quais são os documentos, né, quais são as partes que eu preciso alterar. Então, eu posso voltar a acessar aqui a documentação compartilhada comigo aqui em início e compartilhado por outros. O último arquivo compartilhado por outros, eu dou 2 cliques para abrir uma nova guiazinha aqui com a documentação que eu preciso alterar. Então, o original meu é esse aqui. Putz, perdi o Word. Tá, sem problema. Conseguimos trabalhar porque temos o Acrobat para descer. Ah, mas eu não tenho tanto conhecimento de Acrobat para descer. Beleza. Temos aqui, então, de qualquer forma, os comentários. E aí, o que eu vou fazer com esse original que eu tenho o PDF aqui? Vou em Arquivo, Exportar para, e vou voltar para o Microsoft Word. Existem duas opções de Microsoft Word, eu vou mostrar as duas, tá? Então, esse aqui é o DocX, o primeiro que eu estou salvando, e depois vou salvar também uma versão somente Doc. Ah, Douglas, qual que você recomenda? Os dois são ótimos. A conversão dos dois são realmente ótimos, tá? Ele traz toda a documentação de novo em Word, né? Porém, a principal diferença do Doc para o DocX, né? No DocX ele não traz os títulos. E ele vai trazer, por quê? Isso é bem explicado até mesmo no Q&A do próprio Acrobat para DC. O que acontece aqui, diferente do doc, que você tem um texto corrido, né? É todo o texto corrido diante aqui da documentação. No DocX, ele faz algo mais preciso à alocação de onde está o texto.
Por quê? Na hora que você clica para editar um texto, perceba que ele deu um pequeno pulo ali, foi bem rápido, não sei se vocês conseguiram ver, mas ele criou aqui caixas de texto. Então, diferente doc, do ponto doc, o docx, ele vai criar caixas de texto, né, dentro do Word. Ah, Douglas, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele está trabalhando realmente com a relatividade da alocação desse texto. Então, eu posso aumentar a caixa desse texto e tudo mais. Qual que é o problema nesse caso? Conforme você vai digitando, ele não vai pulando as linhas para baixo, né? Então, isso pode ser um problema para quem está querendo editar textos grandes. Ah, eu quero inserir mais uma cláusula aqui. Isso vai ser um problema, porque ele não vai pular o texto de baixo, né? Ele não vai arrastar o texto de baixo para a criação de uma nova página ou até mesmo a expansão desse texto aí para baixo da documentação, beleza? Então, primeiro ponto de atenção é esse. Aqui temos também, ó, os títulos de cada página. Então, a partir desses títulos, vou até conferir aqui qual é o estilo. É título 1. A partir destes títulos, eu posso criar uma nova página aqui, né? Criando uma quebra de linha nessa nova página. Deixa eu só pontuar ele aqui. Tá bem aqui. E a partir daqui eu posso inserir, não sei, um exemplo aí, o sumário, né? Deixa eu ver, se não me engano, era em layout. Não, desculpa, referências. Eu estou perdido aqui. Referências, sumário. E vou inserir um sumário automático aqui. Aqui. Legal, ele trouxe um sumário bonitinho aqui para mim. Não vou mexer muito nele porque a nossa visualização aqui é só para eu trazer como exemplo. A partir daqui eu posso fazer as alterações necessárias, tudo mais. Feitas as alterações necessárias, eu exporto novamente. Então, existe essa execução. Quando você faz um sumário e tudo mais e transporta juntamente aqui com o criar PDF do Acrobat, né, ele só vai pedir para eu salvar de novo essa documentação. Aham. Contrato de prestação de serviço, modelo, doc. E vou salvar. Deixar ele processar aqui a criação do PDF. Processou, ó, temos aqui o sumário. Se eu clicar, ó, no sumário, ele já me leva porque ele adequou, ele trouxe as marcações aqui, ó, dos títulos do sumário do Word, juntamente ao Acrobat. Então, eu tenho essa liberdade agora de trazer as coisas do Word para cá. Então, bom, as possibilidades são diversas, como podem ver, né? E são extremamente úteis para facilidade de viajar entre o arquivo, né? Isso a gente também já apresentou. Depois vou pedir também para que a Giovana coloque aqui no chat o link do nosso webinar passado sobre PDFs interativos, tá? Que é muito interessante, que pega bastante nessa parte aqui de bookmarks, criar também links externos, internos, parte de mídia 3D dentro de PDFs, vídeos e por aí vai, né? Tá totalmente gratuito aí para vocês. Bom, vimos que dá para fazer esse transporte entre o Word e voltar para o Acrobat, trazendo mais dados aí à documentação. E aqui no Acrobat, eu quero fazer algumas alterações pontuais, igual aqui, ó, que em vez de contratado, é contratante. Ah, beleza, então vou lá no indicados, cadê a minha documentação? Deixa eu ver, um do objeto, item 1.2. Eu estou aqui, ó, contratada, venho aqui em editar PDF e vou simplesmente editar aqui para contratante. Legal. Próxima alteração, temos aqui trocar para o 38 na página 3 em 5.1. Então, vou descer até a página 3 em 5.1 e aqui muda para 38. Um pouco mais, ele me pediu para inserir a foto, né, da pessoa responsável. Posso adicionar uma imagem. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Eu vou pegar uma imagem de teste aqui do Adobe Stock. Legal. Digamos que é a foto da pessoa responsável. Vou fechar aqui a edição e vou salvá-lo. Então, vou salvar aqui
ele com um nome diferente na pastinha que eu estava utilizando. Contratação, prestação de serviço, new. Vou deixar aqui como New Acrobat, que foi editado pelo Acrobat. Legal. Fiz as alterações que a pessoa me requisitou, né? E aí, eu também posso conferir se o original que eu tenho também não foi alterado pela pessoa depois da aprovação dela e tudo mais, né? Algumas vezes ela me requisitou alguma alteração, tudo mais, mas ela também fez alterações à documentação. Então, a partir daí, vou voltar aqui um pouquinho, a gente viu então que dá para fazer as alterações necessárias dentro do Acrobat para descer, fomos para o Word, voltamos para o Acrobat, fizemos algumas alterações também, e aí, ao receber este arquivo, preciso comparar. Preciso comparar, ver se está viável, está coerente, né? Se não houve nenhuma outra alteração junto a essa requisição. E aí, dentro do Acrobat para descer, então vou fechar aqui essas duas documentações, vou vir aqui em ferramentas e aí eu vou descer aqui para comparar estes arquivos, né? Então vou pegar o meu arquivo antigo, que é o contrato de serviços, né? Prestação de serviços, e vou compará-lo com o novo que foi alterado, que é esse New Acrobat. E vou continuar. A partir daqui eu posso configurar que tipo de comparação ele vai fazer. Eu quero ver formatação, anotações, background, se foi alterado ou inserido alguma coisa dentro dessa minha documentação, né? Desculpa. É, e aí ele vai automaticamente detectar essas alterações no PDF. Vou clicar em OK e pedir para ele comparar. Ele vai fazer uma checagem e vai criar um novo arquivo, que é um arquivo de comparação dentro do Acrobat para DC. Então, ó, fez aqui um report de comparação. Ele identificou no total de 3 mudanças. Então, 2 trocas e uma inserção. Mas do que? Então, se a gente for descendo, ó, ele vai trazendo os dois documentos lado a lado. E ele vai grifar em azul o que foi alterado. Então, ele trocou de contratada para contratante. Vou descendo mais um pouco. Aqui está igual. Aqui, enquanto não tem observação, quer dizer que a documentação continua igual. Opa, aqui olha, alterou de 36 para 38. Vou descendo. Opa, inseriu algo. Então, ó, foi adicionado uma imagem neste local. Então, a partir desse pixel aqui, ele já reconheceu que eu inseri uma imagem. Beleza? Então, dentro do Acrobat para DC, você consegue fazer facilmente essa checagem, tá? Douglas, e quando a documentação foi convertida e traz de volta para o Acrobat? Sim, ele vai reconhecer algumas outras alterações porque tem erros de posicionamento, né? A conversão, visualmente, ela está perfeitinha, mas na hora que é checado pixel a pixel, ele vai reconhecer algumas alterações, mas ainda assim tem um bom efeito. Quer ver? Então, vamos voltar lá, vou fechar aqui essa comparação. E vamos pegar aqui mesmo, dentro do Acrobat. Eu vou abrir novamente a ferramenta de comparação. Se bem que eu adicionei uma página a mais. Isso aí ele já vai reconhecer. Vamos ver como ele vai reagir. Qualquer coisa a gente recria o documento sem aquela página de sumário. Porque ele vai reconhecer que todas as páginas foram alteradas porque todas foram movidas para baixo. Pegar aqui o antigo e vou pegar o modelo doc. E vou pedir essa comparação. Ó, já na pré-visualização eu já vejo que essa página aqui do old file foi para lá para baixo, para a segunda página. Vou pedir para ele comparar. Olha lá, ele já trouxe diversas mudanças. Por quê? Primeiro, não havia isso na página inicial. Então foi tudo adicionado à página inicial. Então, ó, foi tudo alterado literalmente. Aqui, ó, ele acabou retraçando aonde as páginas batem, ó. Ele reconheceu. Mas a primeira ele já não reconheceu mais. Porque ela foi inserido uma nova página aonde havia começado a documentação original. Mas beleza. Ó, aqui ele falou, opa, houve alterações
no underline. Por quê? Houve um pequeno pulo de pixel aqui no underline, na contabilização do underline. Então ele acabou não reconhecendo isso. Vou descer mais um pouco. Você pode perceber que a boa parte das alterações que ele acabou reconhecendo foi a inserção e também os underlines, que realmente perde essa contabilização de quantos underlines você deu por pixel, né? Ó, do restante, ele falou, pô, o restante está igual, só os underlines mesmo que deu essa pequena bugadinha. Beleza? Bom, mas aqui ele já posicionou, ele reconheceu o lado a lado as páginas, foi bem bacana. Legal. Após isso, né, existe, vamos continuar aqui no na nossa apresentação. Após isso, a gente precisa preparar eventuais campos, né? Então, a melhor parte que eu gosto disso é digitar. Por quê? Minha letra é horrível. Minha letra é horrível mesmo. E se eu erro, né? Se eu erro, se eu estou escrevendo lá um formulário, muitas vezes a gente vê aí, vai para o hospital, a pessoa pede para você preencher aquele formulário gigantesco de coisas. Putz, errei aqui no meu nome, né? Isso pode ocorrer mesmo. Você está meio avoado, errei o nome. Ou até mesmo errei onde eu precisava preencher. Você não consegue apagar, porque você preencheu a caneta, você não preenche a lápis, né? Os formulários. Aí o que que você precisa fazer? Começar tudo de novo. Um formulário digital, ele permite que você faça qualquer alteração a qualquer momento, né? Desde que você ainda esteja com a documentação. Então, você insere os campos, a pessoa somente vai digitando conforme for necessário, tá? Dentro do Acrobat, existe uma detecção automática desses campos, tá? Então, onde tem underline, ele normalmente reconhece como campo. Você pode criar esses campos manualmente também, e existem diversos tipos de campos. E aí a gente entra aí numa bifurcação. E temos essa possibilidade com o Acrobat e também temos uma possibilidade com o Adobe Sign. Porém, a possibilidade com o Adobe Sign é melhorado porque o acompanhamento do preenchimento desse formulário, assim como a assinatura desse formulário, vai ser acompanhado com um relatório de auditoria, o que não seria feito, né, com um simples preenchimento de uma documentação que você não despachou, você acabou compartilhando por e-mail. Beleza? Então, vamos para a parte de envio de documentação. Então, voltei aqui, preparamos o nosso documento. Então, vou abrir aqui a pasta exemplo que eu estou utilizando com vocês. Temos aqui, opa, não é original em Word, é este daqui que eu terei. Modelo doc. Onde que eu salvei o outro? Ah, tá aqui. Que é do Acrobat, onde eu fiz as alterações necessárias. Beleza. Fiz as alterações necessárias que o diretor requisitou, que ele falou que não ia aprovar se eu não alterasse essas especificações dentro dos termos aqui do contrato de prestação de serviço. E agora eu preciso que ele assine. Então, todo mundo formalizou, está tudo ok. Vou disparar essa documentação para assinatura. Então, o preparo dentro do Acrobat dessa documentação, ela pode ser feita diretamente aqui em preparar formulário, tá? Então eu vou mudar o arquivo aqui, vou requisitar o arquivo do New Acrobat, que é esse daqui, e vou clicar em continuar. A partir daqui, eu vou deixar aqui o Form Field, né, o detectar automaticamente campos de formulário ligado e vou clicar em Start. Ele vai ler essa documentação e, como eu havia dito, ele vai reconhecer todos os lugares que tinham underline e vai colocar ali um campo de formulário. Ah, Douglas, eu estou vendo aí que você vai precisar de fazer também algumas alterações. Sim. Então, por exemplo, aqui, ó, onde eu só cliquei no texto, ele já deixou eu editar. Aqui, ó, eu vou apagar também esse underline, vou deixar um espaço em branco. Então, olha a liberdade que eu acabo tendo aqui no Acrobat. Eu consigo já trabalhar, né, com o formulário juntamente com a edição do texto. Então, aqui já estiquei a razão social da agência, com sede na. Posso ir apagando aqui também, ó, né? Vou inserir tabs que são mais práticas. Posicionar os campos aqui. Então, tudo isso eu posso preparar de uma maneira bem fácil e didática. A partir daqui, eu não vou fazer tudo, senão a gente vai acabar demorando e pegando até mais tempo de vocês aí, ó, mas
Então, os campos eles podem ser arrastados, podem ser alterados, podem ser colocados uma certa inteligência no campo também. Então, ele também trabalha com JavaScript, né? O Acrobat em si trabalha com JavaScript. E aí, você vai ter duas possibilidades. Compartilhar essa documentação via e-mail, então manda para a pessoa via e-mail, ela vai dar um jeito de assinar essa documentação, né? O que não é o ideal. Ou então eu salvo essa documentação, então vou dar clicar aqui para salvar, né? Tô com os campos aqui tudo certinho. Vou escolher aqui fields, o campus, né? Vou deixar aqui campus. Salvando a nossa pastinha teste aqui. E a partir de agora, eu vou encaminhar essa documentação pelo Adobe Sign. Então, deixa eu já abrir aqui. Legal. Ah, aqui eu tô... Não, com a outra conta. É tanta conta abrindo em guias diferentes que eu acabo me confundindo. Mas vamos lá. Vou acessar adobe.com.br. Tem um login lá, já tem o software do Adobe Sign. E aí eu vou abrir o Adobe Sign diretamente do meu navegador. Não preciso instalar nada. Vou autenticar ele aqui com o Google. Legal, carregou. E a partir daqui eu vou solicitar as assinaturas eletrônicas. Então, eu tenho que saber. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho só para fazer um resumo bom aqui para vocês. Na parte de envio dessa documentação, esse documento precisa ser preparado e aí vai ser a hora de enviar. Então, eu preciso finalizar os comentários, saber quem deve assinar, aprovar ou assinar digitalmente e tudo mais, e então enviar. Por quê? Todo escopo de documentação precisa ser executado em uma ordem. Então, vou colocar aqui, temos uma testemunha, que é o Douglas.anjos, e aí eu posso colocar aqui, por exemplo, o diretor 1, mapdata.com.br, que vai ser o nosso segundo usuário. Então, eu tenho um fluxo. Primeiramente, a pessoa, eu quero que ele aprove e depois outro assine, né? Vou inserir aqui a minha documentação com os campos. Então, vou voltar lá na nossa pasta teste, campos. Ele vai inserir essa minha documentação, já trouxe aqui também o nome, vou só retirar o traço campos aqui. Vou definir um lembrete, ou seja, caso eles demorem para assinar essa documentação, aprovar essa documentação, eu vou deixar que o Adobe Sign fique cobrando eles, porque também eu nunca vou ficar entrando aqui para ver se assinou. Não, não. Envia um lembrete para mim e eu não quero ter essa dor de cabeça, tá? Deixa que o sistema faça isso por você. E vou visualizar como é que vai ficar essa documentação para assinatura. O que que vai acontecer? Ele vai processar o documento do Acrobat para descer, que eu coloquei os campos já. Trazendo aqui, ó, já está tudo no jeito. Então, eu não vou precisar ajustar mais nada. Já está tudo no jeito para ser assinado. O que acontece é que esses campos estão para preenchimento de qualquer pessoa, né? Então, lá no Acrobat eu deveria ter acessado os campos, alterado quem que precisava preencher e tudo mais. Aí ele viria já atribuído certinho, tá? Mas para não tomar muito tempo de vocês, a gente tem aí mais 10 minutinhos, eu resolvi fazer isso aqui rapidinho. E aí eu só vou puxar os campos de assinatura aqui para o Acrobat Sign, ó. Então vou ir lá no final, vou retirar esses campos de texto, que aqui não são campos de texto. Em local e data, eu vou puxar um campo de data automático aqui. O Douglas, ele é aprovador, mas ele também é uma testemunha. Então, eu posso puxar uma assinatura para ele aqui. Tem até a imagenzinha aqui que eu havia inserido. E aí eu vou mudar aqui para o diretor 1. Esse, por sua vez, vai ter uma assinatura eletrônica. E eu também, por questões de verificação cartório, eu vou colocar aqui um
uma assinatura digital para ele. Beleza? Então, sim, o Acrobat Sign deixa você inserir tanto uma assinatura eletrônica quanto uma digital ao mesmo tempo. Beleza? E eu vou conseguir pular esses campos aqui no começo, tá? Somente porque eu não deixei eles como obrigatório. Então, se eu quisesse que eles fossem obrigatórios, ele selecionaria aqui e ele ganharia uma estrelinha. Então, esse aqui eu vou deixar como obrigatório, só para que vocês possam ver esse exemplo. E a partir daqui, eu vou enviar. Clico em enviar, ele vai processar essa requisição, processou e disparou. O primeiro que é para receber é Douglas.anjos. Deixa eu ver se eu já recebi aqui. Recebi, esse aqui é o e-mail. Vou baixar aqui as imagens e vou acessar uma aba diferente aqui. Deixa eu ver, acho que já tinha acessado. Aqui, Douglas.anjos vai estar aqui. Vou acessar essa documentação. Eu posso ir me guiando por essa guia em amarelo aqui à esquerda. Posso alterar a linguagem. Isso aqui eu poderia ter definido anteriormente também. Isso aqui deve ser porque a linguagem da minha conta da Adobe está em inglês mesmo. Então ele já pega a linguagem da minha conta. Mas eu também posso definir isso na hora do envio e também aqui na hora de ler a documentação. Então ele vai traduzir todas as opções, vai traduzir aqui o título, tá? E aqui, como eu havia especificado, somente uma deles é obrigatório, vou deixar como teste. Os outros eu não vou preencher, mas conforme eu vou clicando, ó, ele vai me guiando até as abas que eu preciso preencher, tá? Ó. E aí, lá no final, eu tenho uma área ainda aqui para estar assinando. Vou clicar para assinar. Aqui dentro eu posso digitar, ele vai simular uma assinatura à mão. Posso desenhar aqui no meu mouse, inserir uma imagem ou até mesmo requisitar via celular. Essa aqui é uma das formas que eu mais gosto, porque eu coloco o número do meu celular aqui, a Adobe vai me enviar um SMS com um link único, que somente eu vou poder acessar, somente quem recebe o SMS vai conseguir acessar, e lá eu vou desenhar a minha assinatura com o touchscreen do meu celular. Beleza, desenhada a minha assinatura, clico em aplicar, e aí eu vou poder finalizar essa minha parte de aprovação. Clico para aprovar, ele vai processar essa documentação e aí sim vai para o diretor. Então, enquanto não havia especificado todas essas alterações e a pessoa não assinou, né, a testemunha não assinou, o diretor 1 não sabia da existência dessa documentação. O que acontece agora? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aqui. O que acontece agora? Eu vou clicar aqui em gerenciar, vou ver como que está o status desta minha documentação, né? Digamos que passou aí uns 3, 4 dias. Poxa vida, não recebi a documentação assinada ainda. O que será que aconteceu? Deixa eu já abrir uma outra guia aqui. O que será que aconteceu? Eu vou entrar aqui e vou falar, putz, na verdade esse diretor 1 aqui não existe, né? Então ninguém vai conseguir receber. A Adobe entrega para o remetente um aviso, né? Não foi possível entregar este documento para endereço, verifique se este endereço é correto. Clique aqui para cancelar e excluir esse documento e enviar para o endereço correto. Mas eu também posso vir até aqui, no que está em andamento, dentro de gerenciar, clico sobre ele, passo o mouse aqui sobre diretor1@mapdata e substituo esse destinatário. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, adobe iad@mapdata.com.br, que é um destinatário que eu tenho acesso. E vou substituí-lo. Substituído, ó, já vi até o nome do usuário aqui, Mapdata IAD. Aqui na atividade, ó, ele também especifica, ó, que eu substituí, retornou e não pode ser entregue, substituiu e foi enviado para assinatura para Adobe AD. Adobe AD recebeu? Vamos ver aqui. Recebeu. Ó. Então temos aqui em cima o Adobe AD, né? O e-mail. Vou clicar para revisar. Opa, cliquei em lugar errado. Vou clicar para revisar e assinar. E vou abrir mais um navegador aqui. Abrir o Edge.
somente para não conflitar com os meus acessos que eu estou tendo aqui. Que ele também reconhece. Opa, não é você que precisa assinar essa documentação, é outra pessoa, outro e-mail de outra pessoa responsável. Vou acessar aqui pelo Edge, ele vai preparar esse documento, igual eu havia feito anteriormente. Novamente, os documentos aqui estão para serem preenchidos. Aqui o teste que eu preenchi anteriormente já está preenchido. Vou descer um pouquinho, vou ignorar por enquanto. E aqui eu posso clicar para assinar. E logo em seguida ele vai me requisitar também uma assinatura, né, digital. Beleza? Então vou clicar para baixar e assinar com o Acrobat e vou continuar para assinar. Ele vai processar essa documentação, criou um PDF com todas as informações e a partir daqui eu posso abrir essa documentação diretamente no meu Acrobat para descer ou no Reader. Vou descer até a área em que eu preciso assinar, clico sobre ele. Ele vai pedir para escolher com qual certificado digital eu vou querer assinar essa documentação e vou assinar. Ao assinar, ele já vai subir essa requisição para o Adobe Sign. Então, ó, eu nem precisei salvar. Vou dar um OK aqui, ele já foi para a nuvem, já foi assinado, nem precisei salvar. Vou fechar e nem vou salvar ele. Clicar aqui em não. Se eu entrar novamente lá na minha base aqui que estava em andamento, ó, vou dar um atualizar aqui na página. Ele vai ter saído de andamento e foi para concluído. Então foi concretizado. Eu também vou receber uma cópia dessa documentação via e-mail. Então todos os participantes dessa documentação recebem uma cópia. Aqui para mim ainda não chegou. Opa, acabou de chegar. Só falar. Então eu tenho aqui o contrato assinado. Está preenchido aqui com teste. Lá embaixo, ó, ele já colocou automaticamente a data de hoje, as assinaturas eletrônicas e também a assinatura digital. E assim você finalizou, então, todo o processo de um PDF que vem externamente, que precisa ser feito alterações, que precisa ser feito reviews, né, que precisa ser feito toda essa questão de adequação, né, os termos das empresas relacionadas. Então, em um único webinar, compartilhamos, fizemos alterações, exportamos para o Word, fizemos alterações no Word, vimos que alterações feitas no Word também, ao serem compartilhadas através do núcleo de conversão da Adobe, também traz informações que o próprio Word, né, realiza. Então, os bookmarks, né, que é o sumário, são trazidos também, né? Então, tudo isso de uma maneira simples e fácil, como vocês puderam ver aqui. Eu fui parando, conversando aqui com vocês, apresentando, mas isso, se você já tem é, um bom uso com Acrobat para descer, até mesmo com Word, em 5 minutos você faz todo esse trabalho. Mas como eu fui explicando os processos, explicando as adequações e tudo mais, acaba demorando um pouco mais aí. Mas como vocês puderam ver, bem rápido e simples a execução, tá? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Meu próximo slide, se não me engano, então aqui é só um check de que foi finalizada a nossa documentação. Beleza, pessoal? Então, vamos encerrar por aqui. Acho que não teve nenhuma pergunta a mais. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.